Olá, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de filosofia e hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre Platão. Pessoas, quando a gente trata sobre esse personagem na história da filosofia, a gente precisa compreender qual era o contexto histórico em que ele estava inserido. Então, a gente precisa compreender, gente, que a cidade de Atenas, que era vivenciada, experienciada por Platão, já não era mais a mesma cidade conhecida pelo Sócrates, né? Que tinha sido tão pensada por ele, criticada por ele, e que vem aí um novo momento de ser pensada, inclusive, né, de colocar aí aquele elemento da morte do Sócrates associada à responsabilidade aí dessa sociedade em julgar, né, aquele homem tão destacável naquela sociedade. Daí, pessoas, o que eu quero trazer para vocês é que Platão ele vai evidenciar algumas discussões trazidas por Sócrates e ele vai se ocupar, inclusive, de divulgar essas ideias, já que Sócrates havia morrido sem deixar nenhum escrito, né? Contrariamente daquilo que a gente viu sobre a história do Sócrates, a história de Platão ela é repleta de documentos, né, que foram deixadas por ele e que vai trazer aí muitas possibilidades de interpretação sobre a obra desse pensador. Então, por mais que Platão ele desenvolvesse parte aí do raciocínio de Sócrates, se apropriasse de parte dele e também, né, criasse sua própria visão de mundo, ele ainda era um homem da sua época, ele ainda estava muito impregnado dos elementos que estavam permeando e influenciando o período em que ele vivia, né? Então, a gente vai perceber que Sócrates, ele deixa aí uma responsabilidade teórica muito grande, no sentido de que Platão ele vai utilizar do diálogo de Sócrates para conseguir desenvolver as suas teorias e, consequentemente, ampliar algumas visões que foram deixadas pelo seu mestre sem ser trabalhado, né? Então, Platão ele teve diversas influências, não só a influência de Sócrates, mas também de Parmênides, de Heráclito, de Pitágoras, entre outros pensadores aí que auxiliaram no aprimorar do pensamento de Platão. Platão, que era também matemático, né, um filósofo e matemático, ele vai trazer para a gente aí a sua visão decepcionada sobre o período em que ele vivia, né? Lembrando que Sócrates ele vive em um período auge do desenvolvimento democrático, da política em Atenas, enquanto Platão ele já vive um período de conflitos, né? Um período conturbado, em que eles passavam pela guerra do Peloponeso, né? E isso trazia reflexões a Platão sobre o comportamento do cidadão, o comportamento do indivíduo em sociedade, né? E como essa sociedade ela estava deturpada pelas ações interesseiras de determinados grupos. E aí a gente já joga aquela treta lá, né, para a questão dos nossos amigos sofistas, que eram muito mal vistos por Sócrates e, consequentemente, também vão ser lidos aí por Platão como pessoas que corrompem aí a intencionalidade de buscar a verdade. Tá? Ainda sobre o contexto, gente, a gente precisa compreender que essa cidade, né, na qual Platão se encontra, ela não é mais um ideal de justiça, exatamente porque foi essa mesma cidade que levou à morte um dos homens mais sábios que aquele período conheceu, né, segundo a visão da época, segundo a visão do próprio Platão. Então, o primeiro período da experiência, né, de Platão vai ser reavivar esses elementos trabalhados por Sócrates, só que dessa vez utilizando, né, do registro escrito para manter essas ideias vivas. E aí, gente, para conseguir utilizar esse registro, né, da história, a gente vai perceber que Sócrates ele deixou uma experiência que estava ligada à tradição oral, através do diálogo. E Platão ele vai adaptar isso daí, trazendo esse diálogo para sua escrita. Ou seja, todas as obras de Platão, elas são conversas, são diálogos entre indivíduos, né? Entre o professor, o filósofo e aqueles que aprendem. E aí a gente vai perceber, galera,
que essa forma de construir o livro, né, os livros que Platão escreve, a gente vai perceber que ele tem ali a intencionalidade de trabalhar essa maiêutica, de trabalhar esse método socrático, onde o questionamento continua vivo, onde os elementos da conversa, da troca, ainda permanecem ali, que é a essência, então, do pensamento, né, da prática filosófica associada a Sócrates. A gente tem também, pessoas, uma discussão muito intensa sobre a questão da democracia, né? Quem eram aqueles que participavam da política em Atenas? Quem eram aqueles indivíduos que estavam responsáveis pelos elementos econômicos e que, consequentemente, se apropriavam também, né, da participação política, pagando aí para indivíduos falarem, ou então aprendendo a falar, né, aprendendo a oratória, a retórica com os professores da época, com os sofistas, e a gente vai percebendo que para que a gente tivesse uma melhor condição de chegar à verdade, o Platão ele vai propor algumas maneiras de olhar para o mundo e então buscar a verdade, né, para tentar compreender essa verdade. Ele então vai propor para a gente alguns métodos, né? E dentre esses elementos, a gente vai perceber que a filosofia, para o Platão, ela tem uma funcionalidade, né? Ela tem uma intencionalidade, que é buscar ali uma transformação da sociedade. Quando aqueles indivíduos, então, se deparam com a sua ignorância, se deparam com a limitação da sua vida e passam, então, a refletir sobre ela, refletir sobre a experiência social e, consequentemente, assim, transformar a sua sociedade. Então, Platão, né, que tentou ser um grande político, ele acaba se associando a esses elementos, né, de tentar encontrar na sociedade onde ele vive, né, possibilidades de criar uma sociedade melhor, de construir uma sociedade melhor, pautada na reflexão, pautada na logos, tá? Então, a intencionalidade de Platão é fazer com que as pessoas enxerguem a logos, enxerguem a razão como caminho, né? De transferência, de conhecimento, né? De busca pela verdade. Daí então, pessoas, nós temos uma visão sobre Platão que está muito associada também à questão matemática, né? Ele entende, naquele momento, que a mentalidade humana, ela é forjada pela razão, ela é construída, né? Ela está tomada pela razão e, consequentemente, o uso dessa racionalidade nos permite ir no caminho do bem, do belo, do justo, de tudo aquilo que é perfeito. Por quê? Porque a nossa alma, ela é aquela que carrega todas as verdades, é aquela que carrega tudo aquilo que a gente precisa saber, tá? Enquanto nós estamos enfurnados em uma experiência errônea, enquanto nós estamos impregnados de um corpo errado, né? Em que sentido? De que as coisas materiais, elas conduziriam a nossa mente a um caminho tortuoso, a um caminho falso, né? Que minaria a nossa chegada à verdade. Então, o uso da logos, o uso da razão é, em primeiro lugar, a capacidade humana mais próxima de se experienciar essa verdade, já que a mente ela tem aí elementos da perfeição. Ela é única, ela é imutável, ela é infinita. E dentro dela cabe todas as verdades, tudo aquilo que pertence ao mundo inteligível, o mundo das ideias. Mas a gente vai chegar já nessa parte, tá? Então, o uso da matemática, o uso da geometria, é uma experiência para Platão, né, que os seres humanos têm de melhorar a sua mente, de afiar a sua mente, de criar condições, né, para ela, exercitando-a para que ela chegue até a questão da verdade, tá? Então, a matemática, ela é um elemento purificador da alma humana, da razão humana. Por isso, então, que aqueles que frequentavam, né, a escola de Platão, eles deveriam explorar muito bem a matemática, ter um domínio muito bom da matemática, da geometria, tá? Então,
em um primeiro momento, né, do pensamento de Platão, ele vai se apropriar das discussões deixadas por Sócrates para poder, então, fazer uma síntese da sua filosofia e divulgá-la ao mundo, tá? Já que esse grande pensador havia sido assassinado, né, levado à morte, aí, condenado à morte ao beber um cálice de cicuta, né, um cálice de veneno. Em um segundo momento dessa experiência filosófica de Platão, ele passa então a fazer questionamentos sobre a teoria do conhecimento, né? Como nós conhecemos, quais são os limites do nosso conhecimento, quais são os valores que nós criamos a partir da nossa experiência com o conhecimento. Né? Então, em um segundo momento, ele vai construir essa teoria, como é para Platão, né, a formação do pensamento, do conhecimento, e assim ele vai encadear todos os outros elementos das suas obras, já que Platão ele consegue fazer uma rede, uma união entre os elementos propostos por sua filosofia, né? Então, aquelas ideias elas vão se ligando do começo até o fim da experiência filosófica de Platão. Lembrando que quando ele morre, então ele deixa, né, um legado muito grande que vai ser apropriado por outros filósofos que vão interpretar ele de acordo com o seu período histórico também, né? Se a gente pegar a forma como Aristóteles interpretou Platão, não é a mesma deixada da mesma experiência deixada, por exemplo, por Plotino ou pelos filósofos alemães ou então pelos filósofos no século XX, né? Todas esses contatos e todas essas reflexões sobre a obra de Platão, elas vão ser trabalhadas de acordo com aquilo que aqueles indivíduos têm como intencionalidade dentro de um tempo e dentro de um espaço. Ou seja, cada um vai fazer a interpretação de acordo com aquilo que tem como disponível dentro da sua capacidade e dentro da sua teoria do conhecimento e da sua busca também, né, ao conhecer a obra de Platão. Daí, pessoas, já falei para vocês da questão aí da escola, né, fundada por Platão, onde os seus seguidores eles vão explorar bastante a questão da matemática e eles vão também explorar bastante a questão da dialética, do diálogo, desse encontro de ideias que vai sendo encaminhado até o encontro, o compreender da verdade. Então, a filosofia, aí, nesse pensamento de Platão, né, ela é conduzida por esse diálogo, e é esse diálogo que permite que nós tenhamos um conhecimento sobre o processo e chegarmos, então, à verdade, porque a intenção da filosofia não é impor uma ideia, não é impor uma verdade, não é simplesmente comunicar ao outro essa verdade, mas tem como intencionalidade fazer com que o processo do questionamento seja compreendido pelo outro e que esse outro chegue à verdade pelos seus próprios esforços, pela sua própria capacidade racional. É isso que Platão está propondo aí para a gente, tá? Então, quando ele vai falar sobre as suas teorias, né, de conhecimento, ele vai propor uma teoria que é a teoria das ideias, tá? A teoria das ideias, ela dividia o ser humano em duas partes, a parte material e a parte abstrata, a alma e o corpo. Né? Assim como a teoria das ideias vai dividir tudo aquilo que existe no mundo, a ideia de cachorro e o cachorro materialmente falando. Né? Tudo aquilo que traz para a gente uma visão dual do mundo. Tá? E isso daí eu vou voltar ali no nosso passado com os pré-socráticos, quando Platão, então, se apropria de algumas propostas, como de Parmênides e de Heráclito. Né? Por quê? Porque Platão ele está tentando enxergar no mundo, né, essa diferença entre aquilo que é material e aquilo que não é material, entre a verdade e a mentira, entre aquilo que está associado ao mundo que nós vivemos e ao mundo que nós objetivamos. Quando nós discutimos esses elementos, nós percebemos essa dualidade, que em parte, né, o seu abstratismo vem de Parmênides, onde o ser é único, é imutável, é eterno,
e dele nós temos a origem de todas as coisas. Então, o ser é aquilo que é perfeito, é a origem de tudo, né? Da onde tudo surgiu. Enquanto, se nós discutirmos a visão de Heráclito, né? O movimento, o transformar, aquilo que se modifica, né? Segundo a visão de Platão, aquilo que é não vai se modificar, aquilo que é vai se manter. Então, tudo aquilo que muda, que é imperfeito, que não é eterno, nós percebemos ali o erro, né? Então, ali nós temos as duas partes, dois mundos. O mundo perfeito, aquele que é composto pelas coisas que são eternas, que são infinitas, que são imutáveis, que permanecem sempre as mesmas, enquanto, por outro lado, nós temos e vivemos em um mundo onde as coisas não são constantes, onde elas morrem, onde elas se transformam e que, segundo Platão, elas não são verdadeiras. Por quê? Agora eu vou contar uma historinha para vocês, tá? Qual é essa historinha? É a historinha do construtor do universo, né? Platão ele enxergava que o mundo que nós vivemos materialmente foi plasmado, tá? Por um grande construtor. E esse grande construtor, ele olhava para o mundo das ideias, o mundo perfeito, onde todos os seres perfeitos se encontram, onde as almas são direcionadas para ir para esse lugar. E ali, então, se encontra tudo o que é visto como verdade, tá? E que nós podemos alcançar com a ajuda da nossa mente, com a ajuda da nossa racionalidade, porque é ela que conduz a verdade até nós, né? É essa experiência de busca que nos leva, então, a esse resultado que já está dentro de nós, assim como o próprio Sócrates já falava, né? O parteiro das almas que vai trazer a verdade a aflorar, né? Aqui, o que nós temos? O Platão partindo desse mesmo pressuposto, onde a ideia do movimento, do devir, né, daquilo que é material, que se transforma e que acaba, é uma mentira, é uma reprodução imperfeita daquilo que é perfeito. Ou seja, nós estamos reproduzindo algo que está no mundo das ideias, mas nós reproduzimos ele materialmente. Quando nós reproduzimos materialmente, aquele ser não consegue trazer todos os seus elementos, não consegue trazer a sua perfeição. E aí, por conta disso, então, nós entendemos que o mundo material é um mundo das imperfeições, né? Então, vou pegar um exemplo prático para vocês poderem compreender o que eu estou falando. Então, aqui, vamos pegar o exemplo de um marca-texto, tá? A essência de marca-texto, a ideia de marca-texto, né? Todo mundo sabe que a intencionalidade é evidenciar através da tinta um trecho de um texto que você esteja lendo, né? E aí, então, se nós levássemos essa ideia, essa teoria das ideias para esse marca-texto, a gente chegaria à seguinte conclusão. Ele é material, né? Eu consigo tocar, eu consigo sentir pelos meus órgãos do sentido, eu consigo ver, consigo cheirar, consigo tocar, né? Consigo até sentir o gostinho dele aqui. Mas a questão é o seguinte: esse daqui não é o único marca-texto que existe. E se eu pedisse para vocês pensarem em um marca-texto, talvez vocês pensassem em um marca-texto diferente daquele que eu mostrei aqui para vocês. Talvez vocês pensassem em algo assim, ou pensassem em algo assim, né? Cada uma dessas propostas são marca-textos, mas são diferentes. Não existe aí um padrão, existe algo que leva eles a ter algo em comum, né? Uma essência que pertence a todos eles, que é a essência de canetão, né? De marca-texto. Daí então, pessoas, segundo a visão de Platão, nós temos sim um canetão no mundo das ideias, né? Um ser, uma entidade, uma representação aí verdadeira do que é canetão. Que você pode pensar em qualquer opção. A ideia de canetão, ela sempre vai ser a mesma, tá? E aí, materialmente, ela se reproduz de outras formas. Por quê? Porque o mundo material é imperfeito, por isso que ele possibilita a gente ter variações de uma mesma coisa. Então, por isso que existem tantos seres humanos, tantos cachorros diferentes, tantos livros diferentes. Por quê? Porque a essência de livro, a essência de ser humano, a essência de cachorro e a essência de canetão se encontram no mundo das ideias, né? E lá, então, eles são perfeitos, eles são únicos, eles são imutáveis e eles não se dividem e são eternos, tá? Essas são as
qualidades, as características do ser, né? E o ser, então, ele está no mundo das ideias. O mundo das ideias é formado, então, por esses seres, aonde se encontra a verdade, onde nós podemos encontrar a verdade, tá? Então, esse grande construtor, né, ele acaba plasmando esses indivíduos, essas coisas aqui para o mundo material, de tão incrível que aquele mundo das ideias era. Esse cara, então, vai projetar aqui na Terra vários desses elementos, reproduzi-los, né? Então, materialmente, de tão belos, de tão incríveis, né, que eles eram, ele vai fazer isso. E isso, então, vai nos levar muitas vezes a galgar um caminho do erro. O que é isso? A caminhar pelo erro, exatamente porque nós estamos apostando naquilo que está ligado aos nossos sentidos. Então ele fala, calma, 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 peraí. Vamos explorar a nossa racionalidade, a nossa logos, porque apenas por ela chegamos à verdade e não pelos nossos sentidos, tá? Então, ele está mostrando para a gente que os nossos sentidos nos levam ao erro, enquanto, né, a nossa mente nos conduz à verdade. Por isso que a matemática para ele, né, mais aquele campo das exatas, poderia levar a gente, então, à verdade. E também nos ajuda a entender aquilo que ele vai chamar como teoria da reminiscência. O que é a reminiscência? Ela é a memória, ela é o lembrar. Então, a teoria da reminiscência diz que todos nós já temos a verdade, nós só precisamos alcançá-la. E uma forma que nós temos de alcançá-la é através da lembrança, tá? Da reminiscência. Então, é lembrar aquilo que nós já sabemos, é lembrar aquilo que já está na nossa mente perfeita, na nossa logos, na nossa racionalidade, tá? E aí, pessoas, outras possibilidades estão ligadas à matemática, à condução da filosofia na vida do indivíduo. Então, por mais que você tenha a sua mente, né, a sua logos aí, completando todos os elementos da verdade dentro do seu próprio ser, às vezes nós não conseguimos atingir essa verdade, porque a gente está tão impregnado dos elementos do mundo material que confundem a nossa mente, né? Então, como é que eu sei que esse canetão aqui não é a verdade? Porque materialmente ela se apresenta de uma maneira que não vai ser idêntica para todas as possibilidades de marca-texto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que a minha mente, já que eu não consigo chegar pela lembrança, eu preciso fazer com que a minha experiência filosófica, para que a minha dedicação e a minha busca pelo conhecimento me conduza até a verdade, com o auxílio da matemática, com o auxílio do filósofo e com o auxílio do diálogo. Esses são os elementos preponderantes para existência aí e conhecimento, né, da verdade. Daí então, pessoas, nós chegamos a... Opa, tentamos chegar, né? Chegamos a um outro ponto da nossa discussão, que é a tal da... Esqueci o nome desse negócio agora, gente. Mito da caverna ou alegoria. A alegoria da caverna. O que ela representa? Ela representa a teoria das ideias, né? E também existe aí uma forma de evidenciar tudo aquilo que existia de valoroso no propósito do filósofo, segundo a visão do Sócrates, né? Que é trabalhado aí nessa obra do Platão. Essa alegoria da caverna, ela mostra então alguns sujeitos que estão presos aqui dentro dessa caverna, né? Onde elas possuem algumas figuras que são projetadas pelas sombras no interior dessa caverna, né? Atrás deles possui então uma fogueira que ajuda então, né, a emanar essa luz, e os indivíduos acabam projetando através de objetos sombras nas paredes onde aqueles prisioneiros acreditam que estão vivendo
a verdade, que estão vivendo o mundo em sua essência. E aí o que vai acontecer, né? Segundo a visão aí explorada por Platão, um desses indivíduos vai se soltar de dentro da caverna e vai conseguir passar por um caminho muito tortuoso, muito difícil, até chegar à saída, né? Até chegar ao mundo verdadeiro, lá fora da caverna. E aí a gente já tem uma situação. Primeiro, quem é o indivíduo que sai dessa caverna? Ele é o filósofo. Ele que passa por um caminho tortuoso, por um caminho de dificuldade, até alcançar a luz da verdade. Quando ele alcança, né, essa luz da verdade, quando ele chega lá fora, ele é cegado pela luz do sol, né? E isso daí, então, aos poucos, ele vai se acostumando até enxergar plenamente, e aí, então, ele se vê na responsabilidade de ter que voltar para o interior da caverna para tentar auxiliar os seus amigos que ficaram lá dentro presos. Tá? Com isso, o que a gente tem, né? A verdade como um processo, um caminho a ser seguido de dificuldade, e que se nós estivermos abertos, se nós estivermos trabalhando em busca disso, nós podemos alcançar essa verdade. Só que essa verdade ela é difícil. A primeiro momento ela cega, ela causa um transtorno, um incômodo, até que você se acostume com ela. E aí então a pessoa responsável ali, o filósofo, né, ele tem como função, lembra lá do sacerdócio, segundo a visão do Sócrates, né, que Platão vai dizer que é a responsabilidade do filósofo auxiliar aqueles que ainda não chegaram até a verdade e não impor a eles uma resposta, uma verdade, né? Daí então esse filósofo volta com tanta dificuldade quanto ele teve de sair, né, de dentro dessa caverna, porque retornar àquele caminho, né, retornar àquelas ideias é algo difícil. Depois que você já se desvinculou, depois que você já descobriu, depois que você já entrou em contato com a claridade da verdade, chegar à escuridão da mentira, né, da caverna, seria também um processo de grande dificuldade. O filósofo, quando ele se encontra com os seus conterrâneos, com os seus amigos que estavam ali dentro da caverna, né, ele acaba sendo, como que eu posso dizer, tomando uma reprimenda ali, né, sendo reprimido pelos seus amigos, pelos seus colegas, porque eles achavam que aquilo dali era loucura, que não existia nada fora daquilo, que aquilo dali era verdade, né? E eles, inclusive, ameaçam a pessoa, o filósofo, aquele que conseguiu se libertar, né? Caso ele tentasse impor de alguma forma aquelas ideias descabidas, segundo eles, né? Então, o que nós temos ali? Qual é a representação que nós podemos encontrar nessa fala de Platão, né? Que esses indivíduos que estavam presos dentro da caverna, que ainda estavam vivendo das sombras de um mundo material, que se enganavam aí, nós temos a visão do povo ateniense, né? Aqueles que se enganaram com a ideia de justiça e que condenaram um homem de grande importância para aquele período, que era Sócrates. Então, Platão, além dele fazer, né, novamente, essa maneira que ele tem de evidenciar o problema que foi relegado a outros pela sociedade ateniense, né, aquela que lavou as mãos diante da situação do Sócrates, a gente vai perceber também que existe uma intencionalidade em mostrar a distinção, a diferença entre o mundo material, o mundo sensível, aquele que nós sentimos pelos nossos sentidos, e o mundo inteligível, o mundo das ideias, que é alcançado pela nossa logos, pela nossa racionalidade. Então, a alegoria da caverna tem como intencionalidade explicar aquilo que é a teoria das ideias. Tá? Daí então, pessoas, na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a política, nós vamos discutir um pouquinho também sobre a visão de amor segundo o Platão, e nós também vamos trabalhar a questão da estética. Então, na próxima aula, nós teremos aí muitas coisas para pensar e gostaria que vocês ficassem com a seguinte reflexão. Até que ponto tudo aquilo que nós dedicamos à nossa racionalidade, o nosso conhecimento, pode ser tido ali como verdade, né? Até que ponto esse nosso conhecimento ele tem a ver
com uma melhoria, uma mudança da sociedade por interesse pessoal ou pelo bem comum. Por que eu estou trazendo essa reflexão, galera? Porque a intencionalidade do Platão sobre a questão da política, ela pode ser interpretada de diversas maneiras. Então, Platão, ele vai pensar um pouco sobre a questão de como a democracia estava sendo implementada em Atenas e como ela atingia na prática a questão da justiça. E ele, então, como um filósofo, vai tentar propor aí uma cidade ideal, né? Um governo, uma política ideal. Como vamos reger e como nós vamos interagir em sociedade, tá? Então, essa discussão fica para a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado bastante, tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Um grande beijo e até mais!